Não olhem para mim. Pera aí, eu não estou falando para você sair do vídeo ou parar de olhar para sua tela, não. É sobre isso que eu quero falar. Não olhem para mim. Olhem para Ele. Quero falar hoje de um assunto muito importante que deve ser a tônica da nossa espiritualidade, inclusive deve direcionar nossas comunidades, a nossa igreja. Se você faz parte de uma comunidade de fé, veja se a comunidade de fé que você pertence tem essa tônica de não olhe para mim, não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo. É Ele quem faz, foi Ele quem fez tudo. Nós só falamos a respeito dele. Ele é quem realiza todas as coisas. Agora, se você vai num lugar onde o pastor fica batendo no peito, dizendo eu sou profeta, porque aqui tem homem de Deus, porque eu faço as coisas, aqui Deus fala, esse tipo de coisa, esse tipo de autopromoção, toma cuidado, porque isso não é nada saudável. Eu quero trazer a referência de João Batista, o que acontece em João, capítulo 1, verso 29, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, uma frase dita não pelo João que escreveu o Evangelho, mas por João Batista. Quando ele vê Jesus, quando João percebe Jesus junto àquelas pessoas que estavam ali próximas ao Jordão, João diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero falar sobre essa frase, o quanto ela deve servir para nortear a nossa vida e fazer com que a gente seja esse tipo de pessoa que aponta para Jesus, que diz para as pessoas, vejam, olhem para Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim deve ser a nossa espiritualidade. Vamos nessa? Então vamos lá. O meu nome é Vinícius, eu já peço desculpa porque o cão não quer que eu grave esse vídeo hoje. Ah, Vinícius, o que foi? Uma opressão que você está sentindo aí? Não, é o cachorro do meu vizinho que não cala a boca desde a hora que eu comecei a preparar as coisas aqui para gravar. Mas vamos seguir o baile. Se você não for inscrito nesse canal, convido você a se inscrever aqui. A gente trata da vida, principalmente da vida eclesiástica da igreja, sob o ponto de vista do Evangelho de Jesus, um evangelho simples e crítico, tá? A gente critica aqui algumas coisas que têm sido feitas por aí, que pelo menos a meu ver, e você tem o espaço dos comentários aí para dizer a sua opinião, a meu ver, não tem nada a ver com Jesus. Muitas das práticas que acontecem nas igrejas ou que alguns pastores, pastoras, apóstolos fazem não tem nada a ver com Cristo. Então, se você gosta dessa pegada um pouco mais crítica a essa religiosidade tóxica e que tem trazido e feito tanto mal para tanta gente, fica aqui, você está em casa. Isso aqui é o lugar para a gente conversar sobre essas questões tão importantes. Deixe o seu comentário porque ele enriquece demais. E mesmo que seja, Vinícius, assim, meu comentário é bobo, eu só queria falar assim, eu gostei do vídeo. Deixa isso, isso ajuda muito o YouTube a entender que as pessoas estão gostando. O engajamento com o vídeo me ajuda demais, você deixar, gostei do vídeo, gostei dessa parte, que legal. Sei lá, a edição ficou boa. Qualquer coisa que você queira comentar, pode comentar, inclusive discordando, não tem problema. A única coisa que eu peço aqui é sempre, aquela educação, aquela cordialidade de irmãos em Cristo que a gente está falando enquanto irmãos aqui, beleza? João Batista distingue Jesus no meio das pessoas e tira a atenção das pessoas dele ou de qualquer outra coisa e diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui é uma afronta à autopromoção, né? Aquelas pessoas que gostam de aparecer, que gostam que os holofotes estejam sobre ela. João poderia ter dito, olhem para mim aqui, eu sou profeta. Olhem para mim aqui que eu sou homem de Deus. Não se distraiam, não olhem para os lados, prestem atenção em mim. Aqui tem homem de Deus, aqui tem quem batiza direito. Se vocês querem se arrepender, se vocês têm pecados a confessar, venham até mim, porque eu faço tudo isso. Aqui vocês vão encontrar o que vocês procuraram a vida toda. Aqui tem prosperidade, aqui tem mudança de vida. Vem subir a montanha comigo, esse tipo de coisa. João Batista não age desse jeito. Ele aponta para Jesus. Ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus, vejam, olhem para ele. João quebra completamente ali as vozes, a rotina, o cotidiano e diz, não percam tempo, gente. Vocês estão olhando para quê? Vocês estão olhando para as águas do rio, vocês estão olhando para mim, vocês estão olhando para as paisagens. Olha só a pessoa que está entre nós, veja quem chegou entre nós.
O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chegou entre nós, então não perca tempo comigo. Essa atitude de João é tão bonita porque mesmo depois, quando João está junto dos seus discípulos, ele vê Jesus passando e ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João, alguns deles, abandonam João e vão seguir Jesus. E João não fica de cara feia com isso. João não fala, pois a partir de agora eu não cumprimento mais vocês. A partir de agora nem paz do Senhor eu dou, porque vocês saíram aqui, vocês não são mais meus discípulos, vocês foram andar com Jesus, então saibam que a partir de agora acabou. Não. João tinha a noção de que a sua vida era para referenciar outro. Que a sua vida era uma seta apontando constantemente para outra pessoa. O objetivo da vida de João não era ele se promover, ele ser conhecido, apesar de que ele era conhecido, tá? João Batista era conhecido, era famoso, todo mundo ali, a popularidade de João era gigantesca, mas ele nunca buscou isso. Ele nunca buscou essa popularidade. E é interessante como o tempo todo ele está dizendo, gente, vai vir alguém depois de mim que é mais poderoso do que eu. Não fiquem deslumbrados comigo, tá vindo alguém aí que é muito maior que eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dessa pessoa. Eu não sou digno de fazer para essa pessoa um serviço que os escravos fazem. Eu não sou digno de tão maior que eu que essa pessoa é. De tão maior que eu que esse homem que está vindo aí é. O tempo todo ele está dizendo, eu sou pequeno, ele é que é o grandão. E quando ele está diante de Jesus, ele diz que ele cresça e que eu diminua. João, ele entende para que ele está aqui. Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Ele pega esse texto do profeta Isaías. João encarna esse texto. João, ele está dizendo assim, olha, se tem um versículo que sou eu, se tem um texto dos profetas, um texto que me representa, que eu encarno esse texto, é esse texto do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Ele se via nem mesmo como um rosto. Para ele era suficiente ser uma voz. Ele não queria aparecer. Ele estava contente em falar a respeito de alguém que viria. Isso bastava para ele. É interessante como isso foge muito da nossa realidade hoje. O tempo todo, às vezes, as nossas igrejas, as personalidades evangélicas, os pastores estão o tempo todo mostrando aqui, ó, eu, vejam, sou eu. A salvação está na minha igreja. A salvação está em mim, eu sou homem de Deus. Se você sair da minha igreja, você será amaldiçoado. Se você for para outro lugar, coitado de você, eu vou retirar a minha bênção de você. Você está perdido se você sair daqui, porque é aqui que tem a bênção. Se você se batizar em outro lugar, você está perdido, porque as águas dessa organização religiosa é quem salvam. É nós aqui, é a nossa oração, é a nossa forma de fazer, é a nossa forma de interpretar. Somos nós somos os detentores, aqueles que possuem a propriedade da salvação. É aqui que você vai encontrar Deus. O tempo todo a gente está trazendo para nós, o holofote em nós, a ênfase em nós, a importância em nós. É com a gente aqui, é com o nosso movimento. Quer ter o seu casamento melhorado? Venha para a montanha comigo, com a gente. Nós vamos mudar a sua vida, nós vamos mudar o seu relacionamento, nós vamos mudar tudo o que você é. Vamos tomar cuidado com isso, esse tipo de culto à personalidade, onde alguém passa a ser o centro das coisas. A nossa espiritualidade tem que ser aqui, ó, só apontando para Jesus o tempo todo, é Ele. É Ele quem faz todas as coisas. Ah, que legal, aconteceu isso na sua vida e tal. É Ele. Ele fez isso por mim. Ele é o Cordeiro de Deus. Foi Ele quem fez tudo o que há de bom em mim, tudo que você pode encontrar de bom em mim, é por causa dele. Nossa vida deve ser como a de João Batista. Eu torço para todo mundo aqui ser todo mundo João, para a gente viver apontando para Jesus. Vejam, que a nossa vida seja essa exclamação. Vejam, é Ele, é o Cordeiro de Deus.
Mas é interessante também que João fala assim: vejam, é o Cordeiro. Olha que figura singela, bonita, pacata que João usa. João não fala, vejam, é o homem mais poderoso da terra. Vejam, esse cara aqui é forte. Vejam, esse cara aqui é o cara mais graduado que a gente tem aqui. Ele é formado em tantas coisas. Olha, vejam o currículo dele. Ele é o PhD mais importante do mundo. Vejam, é o justiceiro de Deus. Vejam, é o exterminador do futuro. Ele veio aqui para quebrar o pau mesmo e julgar todo mundo. Não é essa a impressão de João e não é assim que ele fala acerca de Jesus. Ele anuncia Jesus como um cordeiro, como um animal vulnerável. A figura de Jesus anunciada por João é uma figura extremamente vulnerável. Isso também contrasta com o que é propagado acerca do cristianismo hoje, né? Eu vou deixar aqui, se você não viu, um vídeo que fala sobre qual a vantagem de ser evangélico. Porque a gente quer saber a vantagem, né? O que eu ganho com isso? Por que é melhor ser evangélico do que ser outra coisa? E tem muita gente que vai dizer, porque Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está comigo. E a gente começa a pregar um evangelho de poder, de vitória. E Deus é esse que o tempo todo quer nos glorificar, quer nos colocar na glória. E eu não estou falando da glória do porvir, da glória escatológica. Não, estou falando de agora, de vitória em vitória, de glória em glória, de vitória em vitória. A gente tem que estar em alta o tempo todo. É esse Deus que é apregoado pelos coachings da fé, que querem mostrar essa coisa de o tempo todo a gente tá lá em cima, é o nosso máximo, é o máximo desempenho. É o tempo todo mostrando como a gente pode, as nossas potencialidades, é Deus nos colocando em lugares altaneiros e a gente anda por cima da carne seca, o tempo todo lá no alto, é Deus fazendo por nós, o tempo todo, é o Deus da vitória, é a gente conquistando. É o Deus da teologia da prosperidade, o Deus que fica financiando os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente quer, Deus é o viabilizador disso tudo. Então a gente busca a Deus para que Ele faça as coisas por nós. Inclusive, esse é o único motivo pelo qual a gente busca a Deus, para que Ele faça alguma coisa por nós. Isso na cabeça de muita gente é o que faz sentido. Então, as pessoas começam a ignorar o fato de Jesus como o Cordeiro, o Jesus sofredor, Jesus que veio para sofrer. Ele é um cordeiro indo para o matadouro. A gente acaba se empolgando muito, eu acho interessante essa percepção. Jesus Cristo, né? A gente esquece que Jesus é o nome, Cristo é o título. Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. E nós, especialmente nós evangélicos, nós nos deslumbramos muito com o Cristo glorificado, o Cristo da fé, o Cristo que voltará poderoso. E a gente fica pensando assim, nossa, que coisa, eu quero ser assim, o que Deus me dê esse poder. E a gente gosta de olhar para esse Cristo glorificado, glorioso, que virá num cavalo branco e descer na lenha no Apocalipse. A gente gosta de olhar para o Cristo glorioso, glorificado. E se esquece do humano, Jesus de Nazaré, que viveu como cordeiro aqui, uma vida simples, humilde, pacata, sofrida. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus sofredor. Um Deus que se fez um de nós, que quis viver a nossa vida, que se identificou com o nosso sofrimento, que morreu, o que é um absurdo. Um Deus que morre. Esse é o nosso Deus. Um Deus que morreu. Um Deus, um Jesus que se identificou com as vulnerabilidades. Por isso, o Cordeiro de Deus. Não é o exterminador de Deus, é o Cordeiro de Deus. Foi assim que ele veio, foi assim que ele quis se apresentar como um cordeiro, como alguém manso e humilde.
alguém que alivia os nossos fardos. Nós queremos muito poder, nós queremos alcançar lugares de poder dentro da sociedade, mas nos esquecemos de sermos como o nosso Deus, o Deus que lava os pés dos seus discípulos, o Deus que conversa com uma mulher na beira de um poço, um Deus que se compadece ao ver a dor humana e diz: essas pessoas são como ovelhas sem pastores, tem misericórdia dessas pessoas. Um Deus que está envolvido com a gentalha, para a gente se lembrar do Chaves aqui, um Deus que está envolvido com a pobreza, com a miséria, com os aleijados, os sofredores, os leprosos. É o Deus que está envolvido com isso, mas a gente não quer mais isso. A gente não quer se envolver, a gente não quer ser Jesus, a gente quer ser e quer receber as glórias do Cristo, o Cristo glorificado. É óbvio que Jesus tem essas duas dimensões. Ele é Jesus, o Cristo, e ele está glorificado e vive para todo sempre. Mas nós não podemos perder de vista o que ele nos ensinou a ser, que é ser como ele. Ser como ele é glorificadão? Não. Ser como ele é gente, ser humano. Nós somos a nova humanidade em Cristo. Foi para isso que nós estamos aqui. E ele diz, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus vem não para demonstrar uma performance. Não, Jesus vem para resolver uma questão. Ele tira o pecado do mundo. Jesus vem porque nós não somos capazes de fazer isso. Não fomos capazes de fazer isso. Por isso ele precisou vir. Ele veio para resolver definitivamente o problema do pecado. Ele veio tirar o pecado do mundo, porque antes a gente ficava sacrificando os cordeirinhos, os animais. A gente ficava fazendo isso de forma recorrente, porque os animais não dão conta de alcançar o nível exigido pela justiça de Deus. Então eu peco hoje, um animal morre por causa do meu pecado. Peco depois, um outro animal tem que morrer por causa do meu pecado. E assim deveria ser, a gente deveria estar matando o bicho até hoje. Mas Jesus veio ser o Cordeiro perfeito, o Cordeiro fornecido por Deus, por isso ele é o Cordeiro de Deus, ele não é o nosso Cordeiro, ele é o Cordeiro que Deus forneceu para o sacrifício e ele preenche de forma perfeita e definitiva a justiça de Deus. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira, que resolve completamente a questão do pecado. Fez isso porque nós não somos perfeitos. Quantos líderes se vendem como perfeitos? Quantos pastores se posicionam, se postam como se fossem perfeitos, como se não cometessem erros, equívocos? Todos nós somos falhos, pecadores, miseráveis. Por causa disso, Jesus precisou morrer. A morte de Jesus, a morte do Cordeiro de Deus, revela a nossa maldade. Nós somos tão maus que matamos o Filho de Deus. Então uma coisa tem que ficar muito clara, só existe um Cordeiro de Deus, não é você. Só existe um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o seu pastor, não é a sua pastora, não é a sua igreja, não é o seu movimento, não é ninguém que não seja Cristo. Cristo é o que tira o pecado do mundo. Cristo é o que resolve para valer a questão do pecado. Todo o resto que fica te vendendo coisas aí, vendendo pacote para não sei o quê, vendendo bênçãos através de contribuições financeiras na igreja. Dá isso aqui porque aí Deus vai fazer por você. Meu querido, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já fez, ele é quem é. O grande solucionador dos nossos problemas, Cristo Jesus. É ele. Nós precisamos apontar para ele e focar nele. Presta atenção nisso. Olhe para Jesus. É ele que tem a solução para o principal dos nossos problemas, que é o pecado. E ele tira o pecado do mundo. Isso mostra que ninguém é excluído. Todos são chamados à mesa.
a mesa da comunhão, porque ele tirou o pecado do mundo. E ele não tirou só os pecados mais leves e aceitáveis, ele tirou também os pecados mais pesados, vergonhosos e aqueles que a nossa sociedade não consegue aceitar de forma alguma. Jesus não tirou só os pecados de Israel. Ele tirou os pecados de Israel, mas também de pessoas de todas as tribos, povo, língua e nação. Ele não tirou só os pecados de ontem. Ele também tira os pecados de hoje e tira os de amanhã. Ele não tira só os pecados dos outros, ele também tira o meu pecado, o seu pecado. Ele tira o pecado do mundo. Isso aqui é a abrangência da obra de Cristo. Porque o verdadeiro evangelho é inclusivo. Porque quando os nossos olhos estão em Jesus, aí a graça de Deus se espalha. Então não importa quem você é e o que você tenha feito, coloque isso diante de Deus, porque Ele tira o pecado do mundo e Ele tem perdão para você. E aí, vamos ser um bando de João, todo mundo? Para a gente, o tempo todo, apontar para Jesus. Para a nossa prática religiosa ser um reflexo de quem Jesus é e do que Ele fez. E se alguém nos pergunta, por que você é assim? Por que vocês são assim? A gente não aponta para o nome da denominação, para a placa da igreja, para o nome do pastor, a gente aponta para Cristo, foi Ele. É Jesus Cristo. Ele fez isso comigo. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ele pode fazer isso por você também. Deus abençoe você. Se você gostou da reflexão, deixa um comentário aí e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!